A palavra do Senhor, queridos, em Lucas capítulo 4, louvado seja Deus, aleluias, glória a Deus. Lucas no capítulo de número 4, aleluias, glória a Jesus. Eu quero ler o versículo 32, Lucas 4, versículo 32, nos diz a palavra de Deus: e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Pode se assentar, querido, somente esse versículo 32, louvado seja o nome eterno do Senhor. O tema desta nossa mensagem, da nossa reflexão nesta noite, é palavra com autoridade. Amém? Palavra com autoridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, igreja do Cristo bendito, aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, precisamente em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele afirma, ali, trouxe à igreja de Corinto uma palavra, e ele disse que há tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Amém? Louvado seja Deus. Paulo está apresentando, amados, a importância de uma comunicação clara e compreensível, na igreja de Jesus Cristo. Amém? O quanto é necessário, aleluias, esta comunicação clara, bastante compreensível, bastante legível, à luz de um grande entendimento. Louvado seja o nome do Senhor na igreja do Cristo. Agora nós estamos vivendo, amados irmãos, um tempo em que nós estamos ouvindo muitas vozes, e tem muitas vozes que estão tentando ensinar, tem muitas vozes, e nós podemos dizer que não somente nas igrejas, não só em determinados ambientes, mas em todo lugar, das redes sociais, no rádio, nas televisões, em tudo, em todo o meio e canal de comunicação, vozes que estão influenciando, nós estamos vendo vozes que estão exercendo domínio, e nós sabemos, que isto é natural, está acontecendo. Louvado seja o nome de Jesus. Só que nós sabemos, querido, que entretanto existe somente uma voz, somente há uma voz capaz de libertar. Amém? Aleluia. Nós sabemos, querido, e nós podemos glorificar a Deus nesta noite, porque nós entendemos que só existe uma voz que pode transformar. Amém? Aleluia. Só existe uma voz poderosa, uma voz que pode trazer restauração, e é a voz de Jesus Cristo nosso Senhor, a voz do nosso Senhor, a voz do nosso Salvador, a voz de autoridade, a voz de poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Louvado seja Deus. No contexto de Lucas capítulo 4, do versículo 31 a 37, dentro do contexto que nós lemos do versículo 32, louvado seja Deus, e nós encontramos ali, a partir do versículo 31, o nosso Senhor Jesus Cristo ensinando. E Jesus não está só ensinando, porque naquele momento a Bíblia diz que ele vai confrontar um mal que está sobre a vida de um homem, e também este homem que se revela ali possesso de um espírito imundo. A Bíblia vai dizer e vai mostrar que este homem, ele foi libertado pelo poder libertador de Jesus Cristo. Amém? A palavra
a voz, a autoridade de Jesus libertou um homem na sinagoga. Amém, amados? Louvado seja Deus. Amados, quando nós olhamos para estes versículos, esse contexto do versículo 31 ao 37, nós vemos algumas características da autoridade de Jesus Cristo. A voz, a palavra de autoridade de Jesus Cristo. A primeira delas está no versículo 31 e 32. E nós podemos verificar que é a autoridade do ensino de Jesus. Amém? A autoridade do seu ensino. Diz a Bíblia Sagrada no versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém? Aleluia. Então veja, queridos, que Jesus, ele desce a cidade de Cafarnaum. Jesus, ele, num dia de sábado, ele entra na sinagoga, porque é natural a leitura, é natural os ensinamentos nos dias de sábado, nas sinagogas, e Jesus, ele vai justamente para lá, para poder ensinar a doutrina que vinha de Deus para o coração dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, agora quando nós olhamos para o texto sagrado, nós observamos que, e fica bem claro aqui, que Jesus, ele não só ensinava, como aquele que era o portador da palavra. Jesus não estava somente dentro daquela sinagoga ensinando, porque ele pegava ali o livro da leitura, ele pegava a Torá, ele pegava o manuscrito, ele pegava qualquer escritura que havia ali dentro da sinagoga, para ser o portador da palavra, da leitura. Não, Jesus não era aquele que só ensinava como portador da palavra, mas nós vemos o Cristo, o Senhor Jesus, ele ensinando como aquele que é o dono da palavra. Aleluia. O Senhor Jesus está ensinando ali como aquele que é a própria inspiração da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus, ele é a própria palavra. Louvado seja Deus. Amém? Você está me entendendo nesta noite, irmão? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para o Evangelho narrado por João, no capítulo 1, no versículo 1, João está dizendo assim: no princípio era o verbo, era a palavra, era Jesus, aleluia, e o verbo estava com Deus, a palavra, Jesus estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra, Jesus era Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para o mesmo capítulo 1, no versículo 14, a Bíblia nos diz: e o verbo se fez carne. Aleluia. A palavra, Jesus, se fez carne. Amém. Aleluia. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode adorar o Senhor Jesus nesta noite, irmão. Você pode exaltar a Ele nesta noite. Aleluia. Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Ele é a palavra, a inspiração, a própria palavra. Amém? Então, como eu disse a princípio,
Ele não estava lendo nada, ele estava ensinando. Aleluia, amém, aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia, este mesmo episódio, esta mesma narrativa, acontecimento, narrado ali por Marcos, no capítulo 1, no versículo 22, Marcos ele vai dizer assim: Jesus ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aleluia. Então veja, queridos, Marcos está dizendo, ele ensinava como quem tem autoridade. Por isso que é mister aqui nós dizermos, ele não se utilizava dos livros, ele falava, aleluia, aquilo que era revelado pelo Pai. Porque Jesus não se baseava em tradições humanas, Jesus não estava falando nada naquilo que foi escrito pelos homens, ainda que as inspirações ele usa, e dentro do contexto daquilo que está escrito são palavras inspiradas pelo Espírito, escritas pelos profetas, mas o Senhor Jesus, ele está falando, eram revelações divinas. Ele está trazendo o ensinamento da palavra, não por tradição humana, mas por revelação divina. Amém? É a palavra com autoridade que Jesus está ensinando. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 16 e 17, aleluia, a Bíblia diz que Jesus, respondendo aos judeus que estavam interrogando ele, estavam perguntando para Jesus, interrogando Jesus, Jesus respondeu assim: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aleluia. Jesus deixou claro, eu não falo de mim mesmo, eu não falo pela minha própria vontade, o que eu falo pela doutrina daquele, do Pai, aquele que me enviou. Aleluia. Então veja, queridos, que tudo que Jesus fala é com autoridade, porque ela vem direcionada pela palavra que o Pai lhe dá. É o poder de Deus que está se revelando na sua palavra, e a sua palavra então ela tem autoridade. Amém? Aleluia. A sua palavra, ela expunha a verdade de Deus. Amém? Quando nós vemos Jesus na oração que ele faz pelos seus próprios discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus ele vai orar pelos seus discípulos, e ele ora dizendo: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Jesus expunha a palavra de Deus, a palavra da verdade. Era esta palavra que ele trazia ao coração do povo, era esta palavra que ele trazia a revelação ao coração dos homens. Aleluia. Você está me entendendo nesta noite? Diga glória a Deus, querido. Aleluia. Então, amados, amada igreja, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Aleluia. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que só ela tem poder para curar.
Nós vemos que só a palavra de Deus tem poder para libertar. Nós vemos que só a palavra de Deus, querido, ela tem poder para prosperar as nossas vidas. Só a palavra de Deus, ela pode restaurar as nossas vidas. Só a palavra de Deus, ela pode salvar a vida do homem. Somente a palavra de Deus, ela tem poder de fazer as obras poderosas que Ele mesmo determinou na sua autoridade. A palavra santifica, a palavra traz vida, a palavra ela dá direção, querido. Você pode estar sem direção nenhuma, amado. Você pode estar olhando e não vendo o que fazer, qual decisão tomar. Você pode estar olhando para as circunstâncias à sua volta e pensando, o que é que eu faço? Mas a palavra de Deus, ela tem direção para o teu coração, porque ela vem com a autoridade do Senhor para a tua vida. Então nós precisamos da palavra, nós precisamos da direção desta palavra para o nosso coração. Aleluia. Porque se nós tivermos essa direção, querido, nós não vamos ser confundidos, nós não vamos ser envergonhados, nós não seremos frustrados, nós não seremos decepcionados. Nós podemos ser provados por esta mesma palavra, mas Deus garante a vitória, porque é Ele que garante pelo poder da sua palavra, a sua palavra de autoridade. Então ouça a voz de autoridade de Jesus Cristo, é a voz da sua palavra, amém? A autoridade do ensino de Jesus Cristo, amém? Aleluia. Tudo quanto Deus faz, tudo, amado, tudo quanto Deus faz, Ele faz pelo poder da sua palavra. É esta palavra que já foi liberada, a Bíblia. É pela palavra que vem do alto, a palavra revelada, a palavra profética, a palavra poderosa que vem do Senhor Jesus. Amém? Quando Deus quer falar, ninguém impede Ele falar. Quando Deus quer operar, ninguém impede Deus operar, querido. Aleluia. Se Deus for intervir, Ele vai intervir. Amém? Ele trabalha, Ele é Senhor. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, em 2 Timóteo, Paulo escrevendo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, ele escreve assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aleluia, amém, glória a Deus. Você pode adorar Jesus nesta noite. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque é a sua palavra inspirada, aleluia. Ela é apta, ela tem poder, querido, ela é proveitosa, ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela instrui, amém? É a palavra, louvado seja Deus, amém, amado? Glória a Jesus. Esta é a primeira característica, né, da palavra de autoridade de Jesus, amém, amado? A autoridade do seu ensino, amém? Aleluia. Então, querido, olha, quando nós somos ensinados por Cristo, amado, eu digo com toda a propriedade, um crente vai continuar firme na igreja,
vai manter-se fiel, vai sacudir o inferno, porque o diabo vai sapatear, tentar tirar ele da igreja, vai lutar contra a casa, contra a família, vai lutar de toda forma, mas ele vai ter que reconhecer que aquele que guarda esta palavra, que aquele que obedece, está debaixo da palavra de ensino, de autoridade de Jesus. Esta palavra, o diabo não pode ir contra a vida dele. Ele permanece firme, ele vai até o final, ele chega até o fim, porque Jesus é Senhor da sua vida. Eu falo com todas as letras, querido. Amém? Porque a palavra garante. A palavra garante. Aleluia. Quando eu deixo de atentar para esta palavra, eu caio. Quando eu deixo de olhar para esta palavra que me ensina, que me corrige, que me dá tudo, eu desvio. Eu paro. Eu enfraqueço. Eu falho, mas se eu permanecer firme nela, se eu ouvir a voz e a autoridade dele, eu permaneço firme, aleluia. Você está entendendo, amada igreja? Você pode adorar Jesus nessa noite, aleluia. Então não se desvie dessa palavra, e seja abençoado por ela nesta noite. Veja a bênção do Senhor na tua casa por esta palavra. Anuncie esta palavra para os teus. Não é fácil, querido. Não é fácil. Por mais que a gente lute, não é fácil. Mas Jesus garante essa vitória. Amém? Aleluia. A segunda característica da palavra de autoridade de Jesus Cristo. Versículo 33 a 35. Aleluia. A autoridade sobre as trevas. Amém? Versículo 33 diz assim: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Aleluia. Amém? A autoridade, a palavra de Jesus Cristo, a autoridade sobre as trevas. Aleluia. Veja, queridos amados, que nós vemos que havia ali na sinagoga um homem que está participando do momento da leitura, do momento espiritual, do momento religioso, está participando daquele culto, está participando daquela cerimônia dos judeus. Aquele homem está lá. Quem sabe ele está atento ao que eles leem. Levanta-se o sacerdote, ele lê as escritas sagradas, e este homem está atento, está observando, está ouvindo, mas ele está lá, tranquilo. Agora, a Bíblia mostra que quando Jesus, ele chegou na sinagoga, e ele passou a ensinar, ele abriu a sua boca, e ele começou a ensinar, aleluia. A Bíblia diz que o mal que estava sobre a vida daquele homem não pôde ficar oculto. O mal que estava alojado, o mal que estava dentro daquele homem, ele não pôde se conter, ele não pôde ficar quieto ali, ele não pôde simplesmente ouvir a voz de Jesus falando, ensinando. Porque a Bíblia diz,
aleluia, e nós lemos aqui, que quando Jesus começou a falar, a ensinar com autoridade a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que ele se manifestou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para nos destruir? Olha aí, você está entendendo, amado? A presença de Jesus estava lá. Mas quando Jesus começa a falar, ensinar, ele se manifesta e ele vai, aleluia, se revelar que ele estava dentro daquele homem. Até então aquele homem estava lá sossegado, ouvindo. Quem sabe por quantas vezes ele não adentrou aquele ambiente para ouvir. Amém, igreja? Então, amado, se nós atentarmos, para o que está escrito dentro desta palavra, nós vemos que o adversário, o inimigo que estava na vida daquele homem, ele não suportou a palavra procedida da boca de Jesus Cristo. Porque a palavra de Jesus é a palavra que vinha, que procedia da boca de Deus. Então quando ele ouve Jesus, olha, é interessante, né? Jesus só está ensinando e ele se manifesta. Jesus não está repreendendo o demônio. Jesus não está com a mão levantada, está dizendo assim: olha, se tem algum demônio aqui alojado em alguém agora, manifesta aí, como as igrejas fazem, mas não. Jesus só está ensinando, Jesus só está falando com palavra de autoridade, e quando ele fala, o demônio se manifesta. Jesus não afronta as trevas, Jesus não chama nenhum demônio para se manifestar, mas ele estava lá, e ele se revela, dizendo, como quem diz, eu estou aqui, eu estou presente na casa. E ele brada, ele dá um brado forte, ele se direciona para o Cristo. O que é que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Olha a afronta do inimigo, falando para o Filho de Deus. O que é que nós temos contigo? Tipo assim, nós não somos mais desse lado aí, nós não somos mais dessa turma da graça, nós não fazemos parte mais dessa turma da luz. O que nós temos contigo? Não tem nada contigo não. Não é assim, amado? Aleluia, louvado seja Deus. Agora, querido, quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra do Senhor, Hebreus 4:12, vai nos dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia. Então imagina a palavra como uma espada afiada, saindo da boca de Jesus. O adversário na vida daquele homem se manifesta, por quê? Porque a palavra afiada está saindo, poderosa, gloriosa, sendo lançada, atinge o inimigo, ele se manifesta e brada. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Porque procede da boca de Deus, querido. Ele não suporta. Amém? Aleluia. Quando nós estivermos orando, quando nós estivermos falando da palavra, quando nós estivermos, aleluia, orando, fazendo qualquer coisa, mediante a autoridade do Senhor Jesus Cristo, o adversário cai por terra. Hoje nós temos essa autoridade. É por isso que quantas vezes hoje, muitas vezes é difícil acontecer, mas acontece.
Às vezes a pessoa está lá pregando a palavra, o inimigo se manifesta lá, só pregando a palavra, ele já se manifesta e vai para cima do pregador, vai para cima, você entende, do pastor. Por quê? Porque só está pregando a palavra na autoridade de Jesus. Jesus delegou essa autoridade a nós. Então hoje é assim, você está entendendo? Agora lá não é o Cristo que estava lá, é o próprio Jesus. Amém? Quando nós vemos a palavra de Deus, João, na sua visão, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, ele vai descrever o Cristo. Ele está falando, descrevendo o próprio Jesus, na sua visão, no que ele está vendo. Aleluia! E ele vai dizer assim: na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Aleluia! Você está entendendo? João está vendo Jesus. João está fazendo, aleluia, menção dele. Está falando das características dele. Aleluia, do Cristo. E quando ele fala, ele vai dizer a mesma coisa que a Hebreus 4. O escritor disse, que a palavra, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E agora, em João, no Apocalipse está dizendo, aleluia, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, aleluia. Isto está simbolizando a autoridade de Jesus Cristo. A espada de 2 gumes que sai da boca dele é a palavra, a autoridade que Jesus tem. Você está entendendo, amado? Você pode glorificar Jesus por isso. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele tem toda a autoridade, todo o poder para abençoar a minha vida, a sua vida nesta noite. Porque se da boca dele proceder nesta noite algo a nosso respeito, ele muda, ele transforma, ele renova, ele cura, ele liberta, ele opera o milagre. Porque a palavra sai da boca dele, querido. Você crê nesta noite? Nós vamos ficar nessa parte desta mensagem hoje. Eu não vou estender porque tem mais para falar. E não dá tempo hoje. Mas o Senhor é glorificado. Eu quero convidar você, se põe em pé. Em nome de Jesus Cristo. Oh, bendito seja o Senhor. Se coloca em pé, igreja. Exaltado seja o nome de Ramassuriandarabash, do nosso Senhor Salvador. Revai tai sore mi calabai. Ele é grande, ele é maravilhoso. Ele está aqui nesta noite. Alabai te amanto revai. Eu sinto a presença dele aqui, igreja. Revade assuribi calabai. O poder da palavra dele, aleluia. É a palavra que traz a cura que eu preciso, que você precisa nesta noite. Ele é o Senhor que opera. Ele derrama poder, ele derrama unção sobre a sua igreja. Ele opera o milagre, aleluia. É ele que faz a obra. Homem nenhum pode fazer, querido. Não há autoridade humana que possa, mas a autoridade dele pode. Ele muda histórias, ele muda quadros, ele muda situações. Ele é Deus, ele tem autoridade. Você crê nesse Deus que tu serve? Você crê nesse Deus que está aqui nesta noite? Remande a subianai, canteia mansoreviai. Você crê que ele está agindo em teu favor nesta noite? Você crê que nesta noite, aleluia, ele está colocando no lugar aquilo que está fora do lugar? Eita, caia subianai. Ele está dizendo nesta noite, ele está movendo, está pondo no lugar, ó. Revai a subianehamashi. Deus está dizendo, eu estou colocando no lugar nesta noite. Você está entendendo, amado? Você entende o que Deus está fazendo nesta noite pela sua vida? Tem situações, tem coisas fora do lugar, e Jesus está colocando no lugar.
Remando que faci derrabaxi, significa Deus tem vitória para a sua igreja. Ei, tarabacalabachore me calabai. Eu sinto a glória dele aqui, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor.